Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal de José e muito obrigado por vocês estarem fazendo com que o nosso portal cresça tanto. Estamos crescendo juntos porque o que a gente coloca aqui vai chegando às pessoas, vai tocando mentes, corações, outros formadores de opinião e é assim que a gente reage a determinadas situações negativas que acontecem com o povo brasileiro, com a gente, enfim. E a gente precisa muito entender o que está acontecendo para apontar caminhos. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva, dê o clique aí e vamos embora. O programa de hoje vai trazer algumas questões que são inspiradoras, por incrível que pareça, no meio dessa situação toda. Se a gente pudesse transformar o Brasil num grande corpo humano, a gente poderia dizer que o Brasil está com uma parte do corpo muito doente. Uma parte do corpo que precisa de um tratamento. E como em todas as doenças, gente, toda vez que você supera uma doença infecto-contagiosa, você adquire um determinado trauma, mas o seu corpo ele fica mais resistente e a sua inteligência determina que você não cometa determinados comportamentos que fariam com que você ficasse doente novamente, né? Então você acaba desenvolvendo uma vacina mental, vamos dizer assim. E o Brasil está passando por uma situação parecida. Me lembrei agora de uma música de Gilberto Gil chamado Punk da Periferia, onde ele termina uma das estrofes lá dizendo que é importante você trazer a sua desgraça à luz. Quando você traz a sua desgraça à luz, você é obrigado a refletir sobre o que está acontecendo. E quando você reflete, você consegue entender melhor e você consegue se prevenir para que essa desgraça cesse ou para que ela não aconteça novamente. Então aqui no Brasil a gente está vivendo esse período onde tem uma parcela que acha que manda no Brasil. Uma parcela que acha que representa o sentimento do povo brasileiro. Não existe nada mais falso, nada mais distorcido. Essas pessoas que são comandadas por uma criatura que é acusada, Bolsonaro, é acusado normalmente de ser um doente mental. Isso é uma ofensa em relação às pessoas que têm enfermidades mentais sérias, clínicas graves. Bolsonaro não é isso. Bolsonaro é uma pessoa doente da alma. Ele é uma pessoa doente de caráter. Ele é doente de princípios éticos. Ele é doente da falta de princípios. Ele é doente de ser uma pessoa violenta. E o tratamento para essas pessoas não está no campo clínico, não. Está no campo carcerário. E é por isso que Bolsonaro tem essas alucinações, essas síndromes persecutórias, porque toda hora, quando ele acorda, ele olha para o lado para ver se não está dentro de Bangu 8, que é onde ele vai terminar com um monte de gente que está apoiando uma série de medidas dentro desse governo. Bolsonaro, gente, anotem o que eu estou dizendo, ele não manda nada, ele é um alucinado moral e acompanhado de uma série de pessoas do mesmo tipo de perfil que pensam que estão com controle de alguma coisa. Eles são objeto de risadarias, de uma maneira geral, da plutocracia, que é, de fato, quem manda no nosso país. Plutocracia, sempre lembrando do grego, né? Pluto, riqueza, cracia, poder. Então, quem manda no Brasil é o poder da riqueza, é o sistema que estruturou tudo isso. E esse sistema não pode ser atacado por Bolsonaro porque ele não tem o poder de comandar todo o Congresso nas questões fundamentais. Então ele fica fazendo essas palhaçadas, fica pulando de um lado para o outro, e os seus palhacinhos seguidores ficam batendo palma achando que ele é uma pessoa sensata, uma pessoa que tem algum nível de inteligência, que entende o que está fazendo. Quando, na verdade, ele é um grande palhaço no meio dessa história, comandado pela área econômica de quem manda no país mesmo, quem está sentado em cima do cofre, que é o Paulo Guedes, que naquela reunião passada deu esporro em ministro militar, os militares ficam totalmente calados, submissos ali. Eu já falei para vocês da corrupção que está conduzindo o comportamento dos militares no governo, mas eu vou deixar esse assunto para a gente replicar um pouco mais à frente, né? Vamos tratar aqui das coisas que são objeto do nosso programa de hoje. Então, Bolsonaro tem essa síndrome persecutória, ele declarou ontem que a imprensa universal é de esquerda, então, quer dizer, é um cara sem noção, é um cara que tem uma doença interpretativa, uma doença espiritual, é um cara que está absolutamente infectado daquilo que é o de mais atrasado espiritualmente, mentalmente, eticamente, socialmente, enfim. O problema dele está nesse campo e das pessoas que o seguem do mesmo jeito. Quando você olha, por exemplo, a cara dessa galera, você olha assim,
essa rapaziada de internet, esses revolucionários aqui de internet, eles acham que vão armar a população inteira, que estão numa cruzada, vão destruir as instituições, vão fazer uma... Eles não sabem nem o que eles querem, porque eles são pessoas tão idiotizadas que eles sequer sabem para onde poderiam ir, para onde que eles poderiam levar o Brasil, porque eles não têm projeto, eles estão se unindo ali em torno de uma grande ignorância, de um grande vácuo. E tantas pessoas que não têm interpretação da realidade juntam nesse vácuo com esse bando de palhaços e acham que estão fazendo alguma coisa. Olha só, vocês não vão armar população nenhuma, o Congresso, que é controlado pelas grandes corporações, não vai deixar armar a população, não vai deixar vocês quebrarem o Supremo Tribunal Federal, não vai deixar vocês armarem absolutamente nada, darem golpe. Então, vocês estão fazendo papel de trouxas, de palhaços, vão ficar pulando para alegrar a plutocracia, achando que vocês mandam alguma coisa. A gente tem um filme chamado A Guerra do Fogo, tem uma cena muito exemplificativa disso que eu estou falando. É um filme que trata da importância revolucionária do fogo para a humanidade. Então, determinados trogloditas, um grupo de 3, estão fugindo com fogo, com uma tocha na mão, com um dispositivo lá que eles montaram, e tem uma tribo gigantesca de homens muito maiores, violentos, vindo na direção deles, tentando capturá-los e matá-los, né? E, de repente, essa tribo maior para e começa a recuar como se estivesse com medo dos 3. E os 3 se viram, começam a bater no peito, botar a madeira no chão, eles se acham, né? Quando, na verdade, esse grande grupo estava fugindo de uma manada de mamutes que estava vindo atrás e que os 3 não haviam percebido, né? Então, eles pegam capim, eles tentam se aproximar ali dos mamutes, acabam fazendo ali, se preservam diante dos mamutes, que não os matam, né? E os outros saem correndo lá para todo sempre, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que esse filme retrata exatamente essa ilusão, essa percepção falsa de que aqueles 3 mandavam alguma coisa. E esses palhaços que estão hoje com o Bolsonaro acham que mandam alguma coisa. Quando você vê aqui os editoriais aqui dos jornalões, o jornal o Globo de hoje foi só criticando o Bolsonaro, do tipo assim, ó, palhaço, você está fazendo palhaçada aí, mas a gente está controlando o seu trouxa. É nós que mandamos no Congresso Nacional, nós mandamos no Supremo, nós que fizemos as leis, nós que influenciamos o mercado, nós que controlamos quem manda mesmo, quem dispara o gatilho. Então fica aí com a sua insignificância. Então eles criticam aqui o Bolsonaro para explicar o projeto armamentista, eles detonam aqui a cloroquina, mostrando que o Bolsonaro é um idiota nessa questão, o Merval Pereira, todo mundo aqui, os articulistas não só do Globo, mas dos grandes jornalões, todos eles criticando o Bolsonaro. E aqui do lado, a gente tem situações absolutamente inspiradoras que nos mostram que é possível a gente estancar essa doença e criar um mundo melhor, criar uma sociedade melhor. A gente tinha que olhar mais para os nossos vizinhos. Ontem, os argentinos completaram 210 anos da sua revolução. Esse processo lá na Argentina foi um processo de libertação da metrópole, da Espanha, que não foi molezinha, não. Os argentinos ficaram 6 anos lá guerreando, rolou muito sangue, e eles conseguiram sua independência antes do Brasil. E conseguiram introduzir na sociedade argentina fundamentos, princípios de respeito social, princípios do Estado, princípios de preocupação com o seu povo, muito antes do Brasil. E nesse vídeo aqui comemorativo, narrado pelo presidente deles, ele fala de alguns princípios norteadores da Argentina hoje. Vamos acompanhar aqui um trechinho, vamos lá. Aí, assim, só nesse trecho que eu peguei, falei assim, essa pandemia, ela nos mostrou de uma forma muito crua que nada se salva sozinho, nada se resolve sozinho. E que nós necessitamos uns dos outros e que o egoísmo não nos conduz a um bom porto como sociedade. Nada pode ser feliz quando um compatriota, um irmão seu, está sofrendo. Neste tempo de crise, os argentinos hemos recuperado valor que se havia perdido, o valor da solidariedade. E nessa crise os argentinos estão recuperando um valor que tinha se perdido, que é o valor da solidariedade. E esse valor da solidariedade, gente, não é um valor exclusivo de uma nação. A solidariedade é uma solidariedade que deveria ser difundida
perante a espécie humana. Todos nós deveríamos nos sentir irmãos uns dos outros, né? Isso é um pensamento até religioso, ético, de várias religiões. Todas as religiões, em sua totalidade, são religiões pacifistas, que pregam algum tipo de solidariedade, algum tipo de cooperação uns com os outros, um tipo de irmandade uns com os outros. A divisão dos povos, ela só se presta a quem está tendo algum tipo de lucro, de ganho com a divisão dos povos. Infelizmente, o Brasil é muito divorciado dos seus vizinhos. E a gente tinha que olhar um pouco mais para os nossos vizinhos, que são a coisa geopoliticamente plantada de fora para dentro, né? Rivalidades, divisões, cisâneas, isso não interessa a que a América Latina se transforme num continente independente que distribua muito mais direitos sociais, enfim, isso é uma discussão geopolítica também que a gente vai travar em outros programas. Mas nesse programa de hoje, que eu queria deixar essas mensagens inspiradoras, Alberto Fernandes, na coletiva de imprensa, ele foi perguntado por uma jornalista dessa angústia que a quarentena está acarretando ao povo argentino, o que ele poderia dizer? Eu achei interessante reproduzir isso para vocês, isso mandado pelo meu amigo Roberto Rever, né, francês, e foi muito interessante, eu achei que era legal compartilhar com vocês. Vamos lá. Primer punto. Yo lo primero que quisiera es que ustedes, cuando hablan, le expliquen a los ciudadanos y a las ciudadanas que lo que le estamos haciendo es pidiendo que se cuiden. Ele está dizendo para jornalistas na pergunta, assim, olha, o que vocês deveriam explicar para os cidadãos argentinos, o que nós estamos fazendo aqui é pedindo para que as pessoas se cuidem nessa quarentena. Porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. Aí ele fala assim, que está refletindo sobre o que muitos jornalistas levantam, né, sobre a angústia da quarentena. Es angustiante salvarse. Angustiante es enfermarse. Ele fala, angustiante é se salvar, angustiante é ficar doente, né, se enfermar-se, né? No salvarse. No preservar la salud. Angustiante es eso. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglátela como puedas. Ele fala, angustiante é ver que o Estado te abandonou, te deixou a própria sorte, né? No que el Estado te diga quédate en tu casa y cuidate, yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus. Não que o Estado te recomende você ficar em casa, que o Estado fique tentando localizar onde é que está o vírus. Eso es angustiante. Que el Estado no esté presente ahí. Entonces, yo la verdad es que escucho mucho este comentario y quiero aclarar, lo hablo. Angustiante é que o Estado não esteja presente, não esteja ali, né? E ele tem refletido muito sobre isso. Con los epidemiólogos y siguiendo el consejo de ellos, es que les pedí que los chicos tengan un tiempo para salir de las casas, que la gente tenga un tiempo para salir de las casas. Então ele estava conversando com os especialistas, né, que como é que é esse negócio, as crianças, os jovens poderem sair de casa. Estamos en una pandemia que mata gente, ¿lo entendemos? Só que nós estamos numa pandemia que mata a gente, estão entendendo? Estamos en una pandemia de un virus desconocido, ¿lo entendemos? Estamos en una pandemia donde hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remédio. Estamos diante de um vírus que não tem remédio, não tem vacina, estão entendendo? Entendemos. Quédense en su casa y cuídense. Y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible. Todos tenemos la posibilidad de salir, como dije la vez pasada, a airearnos cuando nos hace falta. Pero les pido, dejen de sembrar angustia. Angustioso es que no te cuiden, angustioso es que el Estado te abandone, angustioso y angustiante, mejor dicho, es que el Estado diga aquí no pasa nada. Então ele está dizendo, olha, angustiante é você ficar abandonado, angustiante é o Estado dizer que não está acontecendo nada, né? Acá están pasando cosas serias y por eso actuamos como actuamos. Então ele falou com firmeza ali na parte final, né, de como é importante as pessoas estarem conscientes e estarem pensando, refletindo que a angústia ela é um fato,
mas ela é muito menor diante da necessidade que se tem, né, a obrigação, a responsabilidade que todos os argentinos devem ter para se salvarem, se preservarem enquanto sociedade. E aí, no dia de ontem, nessa comemoração dos 210 anos da Revolução Argentina, o governo chamou representantes de vários trabalhadores de áreas essenciais e fez uma homenagem que é muito bonita, que eu vou colocar na descrição do nosso vídeo. A descrição, gente, é sempre embaixo da janelinha, tem algumas informações ali, mostrar mais. Clica ali no mostrar mais, que sempre tem os links e textos que eu publico ali para a gente ampliar cada vez mais nosso contato aqui, né? Então, eu vou colocar esse vídeo para vocês e essa foi a cerimônia de agradecimento aos trabalhadores essenciais da Argentina em frente à pandemia. Vamos lá. Por todo eso tan imprescindible que es hacia la vida de todos los argentinos en esta fecha patria. Muchas gracias. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, noche adentro irá, vencida de amor. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que eu tô ficando muito emotivo. Eu achei um negócio muito sensível, muito bonito. E os trabalhadores representando ele ficaram muito emocionados. E isso é que vai fazendo com que o povo se motive, o povo se sinta irmão, o povo se solidarize uns com os outros, que resgate esse sentimento de solidariedade, né? No final da cerimônia, o Alberto Fernandes, ali estava cheio de gente, nas galerias ali, as pessoas aplaudem, mas estavam com esse silêncio absoluto, e no final ali ele sai cumprimentando as pessoas sem quebrar o protocolo, batendo cotovelo, braço com braço. Vamos lá. Então, gente, nem tudo está perdido. Quando a gente olha para a nossa vizinhança, eles conseguiram salvar-se da ferida moral, ferida política, ferida social que eles estavam. É um país com muito mais dificuldade financeira do que o Brasil, por incrível que pareça, mas eles já estão lá na frente. Enquanto o Brasil está nesse atraso, o Brasil é uma nação infectada mundialmente, o Brasil está cercado, ninguém na América Latina quer receber brasileiros e agora os Estados Unidos, nessa situação humilhante, está proibindo brasileiros chegar lá. Enquanto nós estamos vivendo isso, os argentinos eles já estão curando as suas feridas. E que isso sirva de inspiração para a gente, que isso nos mostre que é possível a gente curar nossas doenças, mas para isso é necessário a gente trabalhar, a gente usar remédios, a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo e a gente entender exatamente aonde a gente tem que aplicar o remédio. Gente, eu fico por aqui, espero que tenha sido bacana hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!